Tudo o que você precisa saber sobre largura de banda e como que ela afeta o seu site feito dentro do Framer. Vamos entender o passo a passo para a partir de agora você nunca mais errar sobre o que é largura de banda e como escolher o melhor plano para o seu projeto? Então fica aqui que essas dicas aqui são sensacionais e a última dica eu tenho certeza que vai transformar os seus projetos em Framer. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, ativa aqui o sininho das notificações e comenta alguma coisa aqui embaixo, que eu estou sempre respondendo o comentário de vocês, me atualizando com vocês e sempre trazendo suas sugestões por aqui, tá? Tenho certeza que dá para a gente compartilhar bastante conhecimento aqui. Então, bora começar esse vídeo? Eu estou aqui na página de preços do Framer e aqui a gente tem 3 planos no plano personal. Plano Business eu nem vou contar porque é um plano para agências, é uma coisa bem maior, depois eu vou entrar em detalhes. Vamos falar sobre o personal. Nesses 3 planos, a gente tem um detalhe que chama bastante atenção aqui, ó. 10 GB de largura de banda no plano Mini, 50 GB de largura de banda no plano Basic e 100 GB de largura de banda no plano Pro. E aí você vai me falar, o que é largura de banda? E se você sabe o que é largura de banda, às vezes você vai me falar assim, tá, e como que eu sei que 10 GB de largura de banda dá X quantidade de usuários? É isso que eu quero trazer aqui para você entender de uma vez por todas. Primeira coisa, antigamente nos planos do Framer, isso aqui não se chamava largura de banda, ele colocava ali uma estimativa de quantos usuários você conseguia receber no seu projeto. Agora eles atualizaram para a largura de banda. Por quê? Aquela quantidade era uma quantidade estimada, só que o pessoal não entendia aquilo e achava que literalmente se constava ali 100 usuários mensais, ele aguentaria 100 usuários mensais. Só que aí dependendo de como era o site, às vezes aguentava 50, 40, às vezes estava lá 10.000, por exemplo, o site aguentava 1.000, então eles trocaram pela largura de banda. E aí a gente vai entender. Para isso eu fiz um documentozinho aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Esse documento eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição desse vídeo e a gente vai ler junto para a gente conseguir entender. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? Imagina que o seu site em Framer ele é como se fosse uma avenida. A largura dessa avenida ela vai determinar quantos carros podem passar ali ao mesmo tempo. Só que esses carros são dados como texto, imagens, vídeos e outros elementos dentro do site, né? Então olha aqui o site do Framer. Aqui dentro você tem a logo, você tem os textos, você tem aqui os blocos, que são os frames, né? Você tem as perguntas, enfim. Tudo isso são dados, beleza? Deixa eu ver onde eu parei aqui. Beleza. E o tráfego são os visitantes que estão trafegando ali naquela avenida, entende? Então a largura de banda é literalmente a capacidade que essa avenida aguenta, ou seja, quantos dados podem ser transferidos entre o servidor onde seu site está hospedado e os dispositivos dos visitantes em tempo real. Ou seja, a largura de banda é quanto de dado que o servidor aqui consegue enviar até o seu dispositivo, beleza? O quanto que o seu dispositivo consegue receber. E um ponto de atenção muito grande é que os servidores do Framer estão numa plataforma excelente que é a Amazon AWS, ou seja, eles têm ali um uptime muito grande mesmo. Mas a gente vai entrar em detalhes depois, tá? Então, no mundo do desenvolvimento web, especialmente quando a gente fala sobre criar e projetar sites em Framer, entender esse conceito é vital. Mas sabe por quê? Porque a largura de banda afeta diretamente a velocidade de carregamento e a experiência do usuário, e até mesmo os custos que você vai ter ali com o seu plano no Framer. Então, se você está tentando entender o que é largura de banda e como que ela impacta o seu site em Framer, se você entender isso, você consegue gerenciar ainda mais os seus projetos. Então, vamos entender aqui o que de fato é largura de banda. Eu vou liberar esse textinho aqui para a gente poder ver junto, tá? Deixa eu colorir ele aqui. Beleza. No contexto da internet, da criação de sites, a largura de banda ela vai se referir à quantidade máxima de dados que podem ser transferidos. Ou seja, um exemplo, textos no site. Cada parágrafo ou linha ocupa um espaço para ser transferido. Então, esse texto aqui ocupa um espaço, isso aqui, essa troca aqui de planos aqui que eles têm no site, né? Que inclusive o site do Framer foi feito em Framer, tem uma quantidade de dados para ser transferidos, as imagens, os vídeos, os scripts que rodam por trás, os downloads, os uploads, né? Então, tudo isso envolve na largura de banda, beleza? Que é medida em Mbps, né? Megabytes por segundo. Beleza. Vamos liberar aqui um outro textinho aqui para a gente poder comentar um pouquinho mais. A largura de banda ela não tem nada a ver com velocidade.
Então, embora os dois termos sejam frequentemente confundidos, né, a largura de banda não é sinal de velocidade da internet. A largura de banda é a capacidade máxima de transferência, né, quanto, por exemplo, o cano suporta, enquanto a velocidade pode ser influenciada por vários fatores, como, por exemplo, a distância do visitante do servidor e o tráfego simultâneo. No contexto do Framer, um site com baixa largura de banda pode carregar lentamente ou então apresentar falhas se muitos visitantes tentam acessá-los ao mesmo tempo, tá? Então presta muita atenção aqui nesse ponto, né? Um site com baixa largura de banda pode carregar lentamente ou até apresentar falhas se muitos visitantes tentam acessá-lo ao mesmo tempo. Isso aqui é uma realidade do plano mini, né? Então, às vezes você monta aí um projeto muito grande no plano mini, ele aguenta 10 GB de largura de banda, e aí você tem um tráfego muito grande aqui dentro, né? Não vai comportar e o site vai ficar lento e vai começar a cair, beleza? Então presta muita atenção nisso aqui, tá bom? Deixa eu liberar esse outro textinho aqui para a gente poder ir falando aqui. Só um minutinho. Bora lá então. Então, como que a largura de banda vai afetar o seu projeto no Framer? Agora que a gente já sabe o básico, a gente precisa aplicar isso aqui dentro do Framer. Primeira coisa, a velocidade de carregamento do site. Quanto maior o consumo da largura de banda, mais lenta vai ser a transição dos dados do servidor para o navegador do visitante. Então, elementos como vídeo de alta resolução, imagens grandes, scripts desnecessários podem causar gargalos. E aí, como o Framer sabe que nem só profissionais vai criar sites em Framer, ele faz uma pequena compressão nos seus projetos. Então, quando você envia uma imagem de 1 GB, ele faz uma compressão, convertendo a sua imagem de JPEG para VIF, que é um formato leve, caindo ali de 1 GB não, perdão, de 1 mega para, por exemplo, 100 KB, 80 KB, 300 KB. E um vídeo ele dá uma pequena compressão também. Então, por isso que às vezes você acha que perde um pouquinho a qualidade, beleza? Então, um exemplo, você criou uma landing page muito bonita no Framer para uma campanha e ao adicionar um vídeo em 4K diretamente na página, ela pode demorar 5 segundos ou mais para carregar completamente. Isso aí pode deixar as redes lentas, o usuário que está no celular também, ele pode ser um pouquinho prejudicado, então o site nem pode abrir, né? Só que o Framer também tem um mecanismo muito bom, que é um mecanismo que ele não deixa você enviar vídeos, né, com peso muito grande. Então, por exemplo, no plano mini, você não consegue enviar vídeos ali com maior do que, se eu não me engano, eu preciso conferir, maior do que 6 megas, tá? Então, isso aqui já é um ponto importante. Você tem que cumprir, beleza? Segundo ponto, a experiência do usuário. No tempo de navegação, o tempo de navegação nosso online ele é muito importante. Então, os estudos mostram que 53% dos usuários abandonam páginas que demoram mais de 3 segundos para carregar. Se o seu site em Framer não utiliza uma largura de banda da forma eficiente, você pode garantir que o seu usuário fica frustrado, né? E aí, o que eu quero dizer aqui, né? Com ele não utilizar a largura de banda eficiente. Com muitos dados pesados, muitas informações, muitos efeitos, muitas transições, isso tudo pode pesar na comunicação do servidor com o navegador do usuário. Vamos aqui para o terceiro ponto aqui. Deixa eu liberar aqui para vocês os custos adicionais, tá? Se você estiver fora do Framer Pro, eu quis dizer que algum plano, por exemplo, do Framer, tá? Embora o Framer ele vai oferecer certas cotas de largura de banda, incluída no plano, né? Ultrapassar elas pode significar cobranças extras, né? E aí o que eu quero dizer com cobranças extras? Você está no plano mini, você bateu aqui 10 GB de largura de banda, o Framer avisou você por e-mail, o seu site não vai, vamos dizer assim, sair do ar, mas ele vai ficar lento, vai começar a cair e isso vai poder te trazer problemas, tranquilo? E aí ele vai pedir para você subir para o plano Basic, porque senão vai ficar nessa estabilidade, tá? Presta muita atenção nisso. Então, beleza. Vamos liberar aqui um próximo tópico aqui para a gente poder conversar. Esse documento aqui está bem completo. Se inscreve e deixa um like aqui para a gente, tá? Então, como que você vai medir e gerenciar a largura de banda no Frame? Primeiro, você tem que saber seu público-alvo. Então, antes de você otimizar, você tem que entender quantos visitantes seu site recebe mensalmente. E aí, para isso, você vai publicar o seu site no primeiro mês e depois você vai analisar o comportamento deles como ferramentas parecidas com o Google Analytics, Microsoft Clarity. Tem vídeo aqui no canal ensinando você a instalar o Google Analytics, tá? E aí você pode integrar isso ao Framer para você saber os horários de pico, você vai prever você vai prever o uso potencial de sua largura de banda, assim você consegue ter um controle maior, tá? Segundo ponto, você vai estimar o custo médio.
Então, você vai usar o seguinte cálculo para você entender o consumo potencial da largura de banda do seu site. Então, por exemplo, você vai medir o tamanho das páginas do seu site em megas, vezes o número de visitantes por mês, vezes as páginas visitadas em média por visitante. Isso vai dar igual o consumo de largura de banda mensal em megas ou gigas. Exemplo, o tamanho médio da página do seu site do Framer, ele é 2 megas. Você recebe 5.000 visitas únicas por mês. Cada visitante vê em média 3 páginas. Então, você vai fazer 2 megas vezes 5.000 visitantes, vezes 3. Então, você tem um consumo de largura de banda de 30 gigas. Esses resultados você vai conseguir só depois de um mês com o seu site rodando. Então, como que eu sei ali o peso da minha página em Framer? Isso aqui é simples. Você vai acessar a sua página, você vai vir com o botão direito, você vai vir aqui em salvar como, você vai fazer o download dela, e aqui, ó, na sua aba de downloads, ele vai começar a baixar e ele vai apresentar aqui qual que é o peso dela, tá vendo aqui, ó? Aqui em si ele está pesando, por exemplo, 22 bytes, está muito leve, né? Mas se for uma página maior, ele vai te apresentar um resultado maior aqui, tá? Isso aqui é uma das formas, tem outras formas de você fazer isso, tá? Então, leve em consideração essa continha aqui. Esse vídeo está merecendo muito o seu like, né? Tá muito completo. Vamos continuar aqui então para a gente entender um pouquinho agora, tá? Vamos entender aqui outros pontos. Deixa eu liberar aqui para a gente poder falar. Terceiro ponto aqui, você vai auditar o seu site regularmente. Então, você vai usar ferramentas ali como PageSpeed Insights, né? Para você analisar problemas que podem estar causando ali alta largura de banda, tá? Então, o PageSpeed é uma ferramenta muito boa para você analisar a velocidade do seu site. Então, vamos falar também agora algumas práticas para você reduzir e otimizar o uso da largura de banda, tá? Vamos entender algumas técnicas aqui. Vamos falar aqui sobre a primeira técnica, que é a técnica mais importante, que depois eu vou falar um vídeo sobre isso, tá? Deixa eu voltar aqui, que eu liberei errado. Primeira técnica, otimizar imagens. As imagens, elas podem ser vilãs muito grandes ali para o seu site no Framer. Então, como que você vai otimizar essas imagens? Você pode compactar suas imagens sem perder a qualidade usando ferramentas como TinyPNG ou Image Optime. Não sei se é assim que fala, meu inglês é péssimo. Então, você vai subir uma imagem lá antes de enviar para o Framer, eles vão compactar, e depois que você envia para o Framer, ainda tem uma compactação ali dentro que vai deixar mais leve ainda, tá? Tente usar formatos modernos como WebP. Então, antes de você enviar a sua imagem para o Framer em JPEG ou PNG, faça o seguinte: salva essa imagem em JPEG ou PNG, envia para o TinyPNG, e depois, antes de você enviar, você vai converter para WebP. Isso aqui já vai ajudar também. E você vai redimensionar as imagens para o tamanho necessário antes de carregar. Então, por exemplo, você tem um banner que é 1920, você não vai enviar ele por 2560. Vai ficar muito pesado. Então, otimize para o tamanho certo, tá? E no Framer você consegue ajustar facilmente a resolução e o formato das imagens. Eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre isso para vocês, tá? Vamos falar agora, então, sobre outros pontos aqui que vai te ajudar bastante. Beleza? Segundo ponto aqui, ó. Host externo para conteúdo pesado. Então, por exemplo, se você tem vídeos e animações pesadas que você consegue hospedar em plataformas externas, como YouTube, Vimeo ou outro serviço de CDN, você pode estar utilizando elas de forma que elas não consumem diretamente no servidor do site. Ou seja, por exemplo, se você tem um vídeo ali que ele pesa 1 GB, ao invés de você subir ele diretamente no site, você pode estar subindo ele no YouTube e usando o widget do YouTube dentro do Framer para você fazer esse vídeo aparecer, tá? Isso aqui é muito bom. Mesma coisa no Vimeo. Se você tem uma animação, ao invés de subir essa animação ali em MP4, você pode estar transformando ela em LOT e utilizando o widget de LOT do Framer. Isso aqui já vai otimizar, beleza? Esse terceiro ponto aqui, ó, é para você utilizar o Lazy Load, né? O Lazy Load é basicamente o carregamento sob demanda. Ele permite que elementos grandes como imagens, vídeos, sejam carregados apenas quando o visitante rolar a página. Isso vai reduzir o tempo de carregamento inicial. Isso aqui, por padrão, você tem uma função que faz isso no Framer, tá? Eu posso trazer um vídeo detalhado ensinando vocês a ativarem ele, tá? Se vocês quiserem, comenta aqui abaixo, quero o vídeo do Lazy Load, tá? E eu vou trazer um complemento a mais nesse vídeo aqui que vocês pedirem, tá? Tenho certeza que vai ajudar vocês bastante. Quarto ponto aqui, ó, vamos liberar para a gente ver, vai ser o minifig, né? O debloat e o código.
Então, certifique que seus arquivos CSS e JavaScript estejam minificados e apague componentes e scripts desnecessários no Framer, tá? Por padrão, no Framer, você não tem uma configuração visível que você consiga minificar, mas dá para você fazer, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre isso também, beleza? E componentes scripts são, por exemplo, aqueles componentes que você não usa no site, códigos que você não está utilizando, componente que você pegou na internet, colocou e não está usando, deleta ele que isso pesa. Então isso aqui tudo vai te ajudar, tá? E largura de banda ilimitada. Então aqui eu falo sobre um pouquinho sobre a largura de banda ilimitada, né? Você pode estar lendo, isso aqui não vai entrar muito no vídeo agora, até porque o Framer não tem a largura de banda ilimitada até então, né? E vamos fazer a nossa conclusão, né, que é a largura de banda, ela não é apenas um jargão técnico. Então ela é muito fundamental aqui para os seus projetos em Framer, para você ter tudo rodando aí 100% e você não ter nenhum tipo de problema com o seu projeto de lentidão ou quedas. Me diz aí, você curtiu esse vídeo? Comenta aqui abaixo o que você achou. Esse documento eu vou liberar para você. Se você tiver interesse em saber ali sobre o lazy loading e minificar os seus arquivos em Framer, comenta aqui abaixo que eu vou trazer para você. Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.